Convido assim o servidor da ANEEL, o senhor Maxwell Marques, para a exposição técnica da SRD. Bom, boa tarde a todos, os senhores e as senhoras aqui presentes, aqueles que nos assistem pela internet. Bom, eu vou discorrer um pouco sobre as motivações que levaram a ANEEL a apresentar uma proposta de regulamentação sobre esse tema e a proposta de regulamentação propriamente dita. Bom, o que a gente tem percebido é que algumas distribuidoras, elas possuem ou pretendem criar programas que visam beneficiar grupos de consumidores cujo escopo ele pode não estar em consonância com a legislação. Tá? Eu citei aqui alguns exemplos, como descontos temporários para consumidores que residem em localidades com altos índices de perdas e inadimplência recém-regularizadas, aplicação de períodos de cobrança por irregularidade diferenciados, conforme a classe e o grupo de consumidor, descontos para ingressos de cinema e concessão de crédito celular pré-pago para consumidores adimplentes em algumas localidades, com vistas a estimular a adimplência, né? Descontos para aquisição de eletrodomésticos, desconto na fatura de energia em função da troca de materiais recicláveis, descontos em razão de adesão a novas tecnologias e, por último, descontos por redução do consumo ou uso eficiente da redistribuição em determinados períodos ou localidades. Bom, o contrato de concessão das distribuidoras de energia já admite que a distribuidora, a concessionária, ela pode cobrar uma tarifa inferior ao que é homologada pela ANEEL, tá? Desde que essas reduções não impliquem em pleitos compensatórios posteriores quanto à recuperação do equilíbrio econômico-financeiro. Isso foi estabelecido também na Resolução Normativa número 414, lá no artigo 140, onde a gente tem lá no parágrafo 4º esse mesmo dispositivo, acrescentado que tem que ser observado a isonomia na aplicação desse desconto. Tá? Então, os questionamentos que surgem são os seguintes. O que é isonomia no setor elétrico? Tá? Que características permitem diferenciar esses consumidores de energia? E em que condições poderia ser concedido esse desconto na tarifa? Bom, então nós, fazendo uma pesquisa no arcabouço legal, o que nós dispomos sobre o assunto, nós encontramos lá no Decreto 41019, de 1957, lá o artigo 177, que trata das classes de consumo. Nós temos lá no parágrafo 2º, que dentro das mesmas classes não deve haver distinção entre consumidores, salvo quanto às condições de fornecimento e utilização do serviço, segundo as quais serão discriminadas as tarifas. Tá? Então, o mesmo dispositivo também foi incorporado ao contrato de concessão, lá na cláusula 2ª, onde a concessionária não poderá dispensar tratamento diferenciado, inclusive tarifário, aos usuários de uma mesma classe de consumo, nas mesmas condições de atendimento. Bom, inicialmente nós realizamos algumas ações, tá, antes de elaborarmos essa proposta de regulamentação. A primeira delas contou com um questionário com as distribuidoras de energia, sobre perguntas relacionadas a essa questão. Fizemos a consulta pública, a 07, lá em 2014, e também fizemos um questionário, posteriormente, com os conselhos de consumidores. Bom, com base nisso, no tudo que foi respondido e com base na consulta pública, nós chegamos a 4 cenários. Tá? O primeiro deles é não realizar ação alguma. O segundo é analisar apenas as situações concretas e, se for o caso, emitir resolução autorizativa para cada uma delas. A terceira regulamentar essas condições mínimas a serem observadas pelas distribuidoras quando dá concessão de descontos na tarifa. E o cenário 4, ele engloba o cenário 3, absorvendo também os benefícios não tarifários. Tá? São benefícios que a distribuidora concede, mas não está relacionado diretamente a um desconto na tarifa, como a questão do ingresso de cinema, do crédito celular pré-pago, por exemplo. Tá?
Bom, nós optamos pelo cenário 3. Tá? Toda a avaliação, a análise de impacto regulatório, ela consta da nota técnica 22, então as vantagens e desvantagens de cada cenário podem ser verificadas nessa nota técnica. Bom, então qual o objetivo dessa regulamentação? Então, o primeiro deles é dirimir os questionamentos que surgem sobre a observância do princípio da isonomia na concessão de descontos tarifários e benefícios a consumidores, como também criar critérios objetivos que possam diferenciar os consumidores quanto ao tratamento tarifário diverso. Bom, a proposta de regulamentação é bem simples. Ela considera somente a inclusão do artigo 140A na Resolução Normativa número 414 e a exclusão do parágrafo 4º do artigo 140, que é que trata sobre o assunto. Tá? O primeiro ponto a se destacar é que a distribuidora somente poderá dispensar tratamento tarifário diferenciado a consumidores que se distinguem em uma ou mais das seguintes categorias. Tá? Então, nós consideramos 4 grupos de consumidores que podem ter um tratamento tarifário diverso, que é a classe de consumo, subgrupo de tensão, a modalidade tarifária ou modalidade de faturamento. É vedado em qualquer hipótese a aplicação de um benefício tarifário a um consumidor determinado, tá? Ou seja, benefício singular. E esses descontos não devem implicar em pleitos financeiros compensatórios e comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão ou permissão. Tá? Ou seja, esses descontos são uma faculdade da distribuidora. Tá? Então, a distribuidora que pretende resolver um problema específico da sua área de concessão, ela pode utilizar desse desconto, tá? para melhorar o serviço ou aquela condição que ela pretende, que para ela é um problema. Bom, os descontos devem ter por objetivo pelo menos uma das seguintes condições. Então, nós identificamos 4 condições, tá, em que a distribuidora ela pode conceder esse desconto em prol de um benefício maior, tanto para a concessão como para a sociedade, e que pode resultar na redução das tarifas. O primeiro deles é a redução das perdas no TEX ou da inadimplência do consumidor, a redução do consumo ou incentivo ao uso eficiente da rede de distribuição, a redução de custos operacionais e ou fornecimento de energia elétrica temporária conforme regulamentação específica. Né? Bom, esses descontos eles podem abranger áreas geográficas, alimentadores ou subestações, desde que esse critério permita que o desconto seja aplicado a todas as localidades com aquelas mesmas características. Ou seja, quanto mais abrangente, mais geral for o critério, mais adequado ele está em relação ao princípio da isonomia. Tá? Quaisquer outras condições devem ser avaliadas e autorizadas pela ANEEL. Bom, os consumidores beneficiados, eles devem ser informados com antecedência mínima de 30 dias do início da aplicação do desconto sobre o objetivo da medida, os requisitos para adesão e o prazo de validade. O valor do desconto que será concedido e a validade devem constar em destaque na fatura. Gostaria de deixar claro que essa proposta ela não contempla os benefícios não tarifários. Tá? Ou seja, nesse caso, a distribuidora ela se encarrega de definir as regras e os critérios de elegibilidade mediante ampla divulgação aos consumidores, potencialmente elegíveis. Bom, e por fim, os descontos tarifários que estejam em desconformidade com as disposições da resolução, nós estamos concedendo um prazo de 180 dias para que eles sejam suspensos ou readequados conforme o regulamento que aqui nós propomos. Bom, agradeço a atenção de todos. Mais uma vez, uma boa tarde.